registra alguns eventos que, de alguma maneira, Mateus entendeu que era importante serem registrados e que dizem respeito à vida e ao ministério de Jesus. Se você ler do verso 1 ao verso 4, você vai ver um evento conhecido como os fariseus e os saduceus pedindo um sinal do céu a Jesus, para de alguma maneira eles terem a plena convicção de que Jesus era de fato quem ele dizia ser. Isso você encontra do verso 1 ao verso 4, no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. Do versículo 5 ao versículo 12, você encontra o que a gente costumeiramente chama de o fermento dos fariseus e dos saduceus, que de alguma maneira era uma crítica que a liderança religiosa judaica fez aos discípulos de Jesus, por estes não obedecerem rigorosamente alguns dos costumes ritualísticos que eram observados pela maioria dos líderes religiosos judaicos e pelo povo de maneira geral. E a gente encontra também a defesa que Jesus faz dos seus discípulos. Isso está do verso 5 ao verso 12, do capítulo 16 de Mateus. E aí a gente entra no contexto do texto que a gente leu, que deve estar aí na sua Bíblia com a seguinte epígrafe: a confissão de Pedro, que vai do verso 13 ao verso 16. Depois do verso 21 ao 23, que também é contexto do 13 ao 20, melhor dizendo, nós temos Jesus predindo a sua morte e ressurreição, e por fim do 24 ao 28, ele falando sobre a obrigação de todo discípulo, que é tomar a sua cruz, colocá-la nas costas e seguir a Jesus, não do seu jeito, mas do jeito de Jesus. Bom, essa noite eu quero me ater única e exclusivamente ao que está registrado do verso 13 ao verso 18. Se Deus permitir, pode ser que a gente fale um pouquinho do verso 19 e 20, mas eu quero me ater ao que está do verso 13 até o verso de número 18. Capítulo 16, versículo 13, começa desse jeito: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então a primeira informação que Mateus nos dá aqui é que Jesus pegou os seus discípulos e ele saiu da região onde ele estava. A Palestina, basicamente, ela era dividida em três partes: Galileia ao norte, Samaria na parte central e a Judéia ao sul. E a maior parte do ministério de Jesus se deu na transição dessas regiões que compunham a Palestina ou Israel. Ora Jesus estava na Galileia, ora Jesus passava por Samaria, ora Jesus estava na Judéia. Mas nesse momento aqui, especificamente falando, Jesus queria compartilhar com seus discípulos algumas informações, e ele precisava estar num ambiente onde eles pudessem ter algum tipo de privacidade, onde eles pudessem estar livre do assédio das multidões que iam dioturnamente atrás de Jesus, por causa da palavra que ele pregava, por causa dos milagres que ele realizava, por causa dos exorcismos que ele fazia. Então Jesus precisava, de alguma maneira, levar os seus discípulos para um ambiente onde ele pudesse ter um pouquinho mais de privacidade para comunicar e para compartilhar com eles algumas verdades que eram tão profundas que ele não podia ser interrompido por ninguém
E aí o que é que ele faz? Ele pega os seus discípulos e ele leva os seus discípulos para o lago conhecido como Cesareia de Filipe. É importante a gente entender que essa região, ela se encontra a uns 46 quilômetros ao nordeste do Mar da Galileia. E ela estava fora do território pertencente a Herodes Antipas, que era governador da Galileia. E ela estava dentro da região pertencente a Filipe, o tetrarca. A maior parte da população ali em Cesareia de Filipe não era judia. E ali, de alguma maneira, Jesus estaria mais tranquilo e poderia então compartilhar esse ensinamento, essa instrução com os seus discípulos. Agora, me chama a atenção o lugar que Jesus escolheu para levar os seus discípulos, que era Cesareia de Filipe. Por quê? Porque lá era um lugar conhecido como um lugar onde havia muitas manifestações de divindades religiosas que eram de alguma maneira cultuadas ali naquela região. Eu poderia citar para vocês pelo menos 4 destas manifestações de divindades que de alguma maneira eram religiosamente celebradas por muitos daqueles que habitavam naquela região. Em primeiro lugar, ali havia muitos templos que eram dedicados ao antigo culto a Baal. Um estudioso diz que existia não menos do que 14 desses templos naquelas proximidades. Em segundo lugar, ali havia um grupo de pessoas que se reunia para de alguma maneira devotar culto a um pseudo-deus chamado de Pão. Esse Deus era tido por aqueles que lhe cultuavam como aquele que provavelmente havia sido responsável por criar todas as coisas existentes, na mentalidade daqueles que lhe adoravam. Se não bastasse isso, ali também havia uma caverna onde surgiam as fontes do Jordão. O estudioso e historiador Joséfo, que viveu no primeiro século da história da igreja primitiva, ele diz que esse lugar tratava-se de uma cova muito espaçosa na montanha, debaixo da qual havia uma grande cavidade. A caverna é abrupta e prodigiosamente profunda e cheia de águas, tranquilas por sinal. Por cima dela se elevava uma montanha muito alta e por baixo uma caverna onde brotavam as fontes do rio Jordão. O rio Jordão, que era o principal rio que cortava todo o território de Israel. Ele nascia lá no Monte Hermon, percorria boa parte do território de Israel, desaguava no que a gente conhece como Mar da Galileia e por fim terminava no que a gente conhece como o Mar Morto. Mas as fontes do Rio Jordão, elas tinham de alguma maneira uma ligação intrínseca com esse lugar para onde Jesus levou os seus discípulos. E você sabe que o Rio Jordão, ele é um rio que está muito ligado à história do povo de Israel. Então muitos dos grandes acontecimentos descritos inclusive no Antigo Testamento e que envolvem a nação de Israel, muitas das vezes citam nominalmente o Rio Jordão. Então todo judeu que visse aquele ambiente de alguma maneira saudosista, traria sobre si memórias religiosas de um tempo onde o Deus de Abraão, Isaac e Jacó havia feito grandes sinais e grandes prodígios. Em quarto lugar, queridos irmãos, ainda havia em Cesareia de Filipe um grande templo de mármore branco construído à divindade de César. Então você percebe que aquele
ambiente para o qual Jesus levou os seus discípulos era um ambiente marcado por muitas expressões de cultos religiosos a divindades diversas. Mas parece que é nesse ambiente, é nesse cenário, é nesse lugar que de alguma maneira Jesus quer revelar-se mais profundamente aos seus discípulos, como se ele estivesse mostrando para eles que, se comparado com todas as outras expressões de divindades que religiosamente eram cultuadas naquele lugar, ele se sobressaía a todas elas, e diante deles elas eram nada menos do que nada. É nesse ambiente que de alguma maneira Jesus então vai começar o seu diálogo com os seus discípulos. E ele começa o diálogo de uma maneira muito interessante. O versículo de número 13, ele pergunta a eles dizendo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É a primeira pergunta que Jesus faz. E aí os discípulos começam a responder. Os discípulos estão apenas reverberando aquilo que as multidões diziam acerca de Jesus. Então vocês devem se lembrar que os discípulos faziam a proteção de Jesus como se ele precisasse. Eles faziam a segurança de Jesus como se ele precisasse. Eles eram um cordão que isolava Jesus, impedindo que outras pessoas, muitas das vezes, chegassem até ele para incomodá-lo. Então você lê, por exemplo, Marcos capítulo de número 4 e 5, sobretudo no capítulo 5, você vai ver que uma multidão oprimia Jesus, apertava Jesus, a ponto de uma mulher que há 12 anos com uma hemorragia que não parava de jeito nenhum, ter que triplar a multidão, triplar os discípulos para tocar nas franjas das orlas do mestre. Aí quando Jesus percebe que saiu de si poder, virtude, ele para e diz assim: peraí gente, alguém me tocou, porque de alguma maneira eu percebi que de mim saiu virtude. E aí os discípulos que faziam um cordão de isolamento em torno do mestre, dizem a ele o seguinte: peraí Senhor, a gente está no maior perrengue aqui, tentando te ajudar a chegar no lugar que você quer, a multidão está oprimindo de tudo que é lado, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou. Aí Jesus disse: não, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, irmão, os discípulos, na verdade, eles estavam em contato direto com as multidões que vinham até Jesus, e eles ouviam aquilo que as multidões diziam, falavam, comentavam, comunicavam, e eles já tinham ouvido diversas vezes as multidões dizendo o seguinte: olha, esse daí provavelmente ele é João Batista, esse daí provavelmente ele é Elias, esse daí provavelmente é Jeremias. E aí os discípulos, então, o que eles fazem? Quando Jesus pergunta para eles o que os homens dizem ao meu respeito, eles começam a multiplicar as informações que eles ouviam, dizendo: olha, tem gente por aí dizendo que você é João Batista. É interessante, irmãos, que nesse momento da vida e do ministério de Jesus, João Batista já estava morto. João Batista já tinha perdido a sua cabeça por denunciar o relacionamento extraconjugal do rei. Então, assim, nesse momento aqui, João Batista já estava no seio de Abraão, com a cabeça reclinada no colo do Deus eterno, esperando apenas o tocar da última trombeta. Então, na mentalidade das multidões, Jesus era uma pessoa tão especial que poderia ser que o próprio João Batista tivesse ressuscitado, estava redivivo entre os homens, e ele havia encarnado no próprio Jesus, e Jesus então meio que estava dando continuidade ao ministério terreno de João, chamado também de Batista. Alguns diziam assim: não, esse aí é Elias. Você conhece Elias? Elias, dentro do quadro cronológico profético de Israel, ele é o que mais se destaca. Ele é o maior dos profetas. Ele é o profeta que fazia fogo descer do céu. Ele é o profeta que ele pedia aqui embaixo
ideia entre os judeus que nos últimos dias Jeremias ia ressuscitar, em que ele ia profetizar a queda do império que subjugava a nação de Israel e o renascimento da nação soberana, liderada pelo próprio Deus. Então alguém está dizendo, aquela profecia lá do segundo século antes dele está se cumprindo, ele é Jeremias. Mas aí depois que Jesus ouve tudo isso, ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, irmão, não perde a oportunidade. Ele toma a frente como um porta-voz, abre a boca e brada dizendo: bom, tu não é nem João Batista, tu não é o Elias, tu também não é o Jeremias, tu és o Cristo, Filho de Deus. É importante que a gente perceba aqui, irmão, que quando a multidão está chamando Jesus de João Batista, chamando Jesus de Elias, chamando Jesus de Jeremias, a multidão está elogiando Jesus, a multidão está dizendo que Jesus era de fato alguém importante, alguém relevante, alguém que tinha significância na realidade onde ele transitava. Então quando a multidão apelida Jesus com alguns desses nomes, a multidão está de alguma maneira dizendo que Jesus estava bem quisto entre eles, estava tido em alta estima entre eles, que Jesus não era qualquer um, que não era como os demais. Então isso é um elogio, virar para Jesus e dizer assim: tu é o tal do João Batista, tu é o tal do Elias, tu é o tal do Jeremias, é elogiar Jesus. Mas com todo respeito ao ponto de vista da multidão, e nada contra esses personagens históricos que foram instrumentos de Deus, nada contra João Batista, filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, nada contra o Elias, que veio lá de um lugarzinho chamado Tisbe, lá de um lugarzinho que nem no mapa de Israel havia naquela época, nada contra o Jeremias, o profeta das lágrimas, aquele a quem o próprio Deus disse: antes que tu fosse gerado no útero da tua mãe eu te escolhi, antes que você fosse gerado lá eu te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Nada contra esses homens que foram homens de Deus e que transitaram no tempo e no espaço dentro da vontade para a qual Deus os chamou. Mas deixa-me dizer uma coisa: quando a gente compara eles com Jesus, quando a gente compara eles com o Cristo, quando compara eles com o Messias, quando compara eles com o Verbo encarnado, com o Deus homem, com aquele que veio à terra e perdeu a sinceridade, João Batista, Elias e Jeremias tem que fazer como nós, se dobrar e reconhecer Jesus, o maior. Dizer a vocês que os discípulos então vão responder a Jesus o que eles diziam acerca de Jesus. Jesus diz assim: e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Na verdade, irmãos, o interesse maior de Jesus, a preocupação maior de Jesus era saber aquilo que os discípulos entendiam acerca de quem ele era. Era essa o ponto-chave. Era ali que Jesus queria levar os discípulos. O restante da conversa é só introdução. O restante da conversa é só para gerar um contexto. O restante da conversa é só para montar um cenário, para ambientá-los, para mostrar a eles assim um pouco da comparação que Jesus queria trabalhar. Mas o que Jesus quer saber mesmo é dos discípulos dele. E não estou falando de gente que acordava com Jesus, tomava café com Jesus, que pregava com Jesus, que curava com Jesus, que expulsava demônio com Jesus, de gente que subia monte com Jesus, que pegava barquinho para ultrapassar
é Jesus. Porque Ele está preocupado no quanto a gente conhece Ele. E aí, diante disso, a Bíblia diz que Pedro, então, ele tem essa plena revelação que Deus deu a ele de quem Jesus é. Pedro é agraciado, Pedro é beneficiado, Pedro é, de alguma maneira, escolhido por Deus. Diante do perfil que ele tinha, para o bem e para o mal, que ele erra, do verso 21 ao 22, depois de ter acertado do 18 ao 20, do capítulo 16, mas de alguma maneira, esse perfil, essa postura, essa maneira como ele se apresenta, é um instrumento que Deus usa para dar a Pedro e fazer da voz de Pedro a maneira de plenificar diante dos ouvidos dos que ali estavam essa magnífica verdade. Então Pedro tem a plena revelação de Deus, de quem era Jesus. Deus está rasgando o entendimento de Pedro, abrindo o entendimento de Pedro, descortinando o entendimento de Pedro e dando a Pedro uma visão clara, límpida, sem nenhum tipo de embaçamento de quem de fato era aquele que estava diante dele. E aí Pedro, com isso, com essa declaração, a primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: tu és muito mais do que aquilo que dizem que tu és. Tu és além do que dizem que tu és. Tu és mais do que dizem que tu és. Tu és superior ao que dizem que tu és. Quando Pedro brada, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a primeira declaração que Pedro dá é essa: tu és maior do que o João Batista, tu és maior do que o Elias, tu és maior do que o Jeremias, tu és maior do que aquilo que dizem que tu és. Uma coisa que eu preciso dizer a vocês essa noite, irmãos, é que a Bíblia é Deus falando em linguagem humana. E Deus, Ele é um mistério que não pode ser compreendido pelo entendimento, mas deve ser recebido pela fé. Porque a Bíblia apresenta para a gente um Deus que é um em essência, é um em substância, é um em atributos incomunicáveis, mas que se divide em três pessoas distintas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! De maneira que o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é menor que o Filho, que não é menor que o Pai. De maneira que Pai, Filho e Espírito são um em essência, em substância, em atributos que não se comunicam, mas são três. De sorte que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. 20 séculos para tentar explicar com clareza isso que a gente chama de doutrina da Trindade, e até hoje não se tem uma explicação que satisfaça a razão e o entendimento do homem. Oh, meu Deus! E por mais que a fé seja racional, em assuntos onde a razão não consegue entender, a fé supera a razão e se apropria do que a palavra diz. Então, se a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um, mas é três, mas é um, é assim que a gente consegue o Deus da igreja. Aonde eu quero chegar? Esse Deus se revela para nós de três formas. Quantas formas? Na natureza, no Cristo e na palavra. Se você quiser conhecer Deus, a natureza proclama a glória de Deus. O céu e a terra
coisas. Eu ainda não fechei aspas, vou fechar agora. Mas eu descobri esses dias que até Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, nos seus escritos, não cria que as coisas haviam existido do nada. Ele cria num princípio de onde havia originado-se todas as coisas. Fecha aspas. Deixa isso para outro dia. Meu Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que a natureza revela Deus, mas de uma maneira não salvífica. Para que haja salvação, Deus se revela no Cristo, que segundo Colossenses 2 e Hebreus 1, é a expressão exata do ser de Deus. Resume isso em João 1,18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que habita no seio de Deus, este o revelou. Deus se revela em Jesus. Deus se revela em Cristo. Quer conhecer Deus, vai até Jesus. Quer ir até Jesus, o Espírito está batendo na sua mente essa noite e dizendo que não existe outro caminho para chegar a Deus que não seja para o meio de Cristo. Glória a Deus. E Deus se revela pela Escritura. Então, a forma de conhecer a Deus, de maneira que Deus revele para nós quem Ele é por meio das Sagradas Escrituras. Entretanto, é aqui que eu queria chegar. Mesmo as Escrituras não conseguem revelar de maneira plena, completa e absoluta a grandiosidade e a grandeza do Deus que nós servimos. As Escrituras é Deus falando em linguagem humana. Ou seja, Deus, Ele rebaixa-se humildemente para falar de maneira que a gente entenda. Então Deus, nas Escrituras, fala de maneira que a gente consiga entender o que Ele está falando. Mas falando de maneira que a gente consiga entender, Deus não consegue revelar-se de maneira plena, completa e absoluta, porque o nosso entendimento não é capaz de compreender na linguagem de Deus a grandeza de quem Ele é. Então o que eu estou tentando dizer para você é que mesmo o Deus da Bíblia, o Cristo da Bíblia e o Espírito da Bíblia ainda não está revelado de maneira plena, completa e absoluta. Mas quando é que de fato isso vai acontecer, pastor? Isso vai acontecer quando a última trombeta tocar. Quem tiver morto vai ser ressuscitado. Quem tiver vivo vai ser arrebatado. Aí a gente vai encontrar com Jesus nos ares, vai ser galardoado, vai receber a coroa, vai cantar louvor, vai entrar no céu. E aí toda a eternidade será o meio de Deus que revelasse a nós. Aleluia! Eu quero perguntar aqui esta noite: quantos querem conhecer a Deus? Levante as suas mãos. Não é conhecer o teu digital influencer, não é conhecer o cantor da moda, ou o pregador que faz sucesso, ou aquela pessoa que você gosta. É conhecer Deus, Deus, Deus. Cristo, Ele é superior àquilo que os outros dizem que Ele é. E Ele é mais do que aquilo que a gente consegue compreender, mesmo na natureza, mesmo na própria revelação do Cristo e nas Sagradas Escrituras. A eternidade será o instrumento pelo qual Deus vai dar a nós a condição de conhecer Deus como Ele de fato é. Só uma ressalva aqui. Mesmo assim, toda a eternidade não será suficiente para que nós consigamos esgotar o conhecimento de quem Deus é. Maravilha! No 3, me pergunte por quê. 1, 2, 3! O dia que nós conhecermos tudo de Deus, Ele deixa de ser Deus. Mas como nós nunca vamos conhecer tudo de Deus, e nem a eternidade será suficiente para revelar a nós tudo de Deus, ainda aqui, permita-me usar essa fala, dia após dia nós conhecemos um pouco mais dele, então Deus nunca deixará de ser quem Ele é. Deus! Levanta a glória a Deus, pelo amor de Jesus! Esse é o Deus da igreja. A igreja pequena, Deus é grande. É limitada, Deus é ilimitado. É finita, Deus é infinito. E é esse Deus que guerreia, batalha, que luta. Gente, eu sinto graça de Deus
ninguém se compara a quem tu és. Pedro diz mais, ele diz, tu és o Cristo. Tu és, repita comigo, o Cristo. Você sabe disso porque você aprendeu isso na primeira série. Existem os artigos que são indefinidos e os que são definidos. Os artigos indefinidos, eles trabalham com pluralidade de sujeitos. Os definidos indicam um único sujeito para aquela oração, para aquela frase, para aquela sentença, enfim, etc. e tal. Se o texto diz, tu és um Cristo, o texto está dizendo, existem outros que são como tu és, ou que podem aparecer como tu apareceste. Mas o texto diz, tu és um. O texto diz, tu és o. O artigo está definindo, ele encerra a sentença. Ele diz assim, antes de você não apareceu ninguém igual a você. E depois de você não vai aparecer mais ninguém. Tu és um, tu és o Cristo. Eu tenho uma denúncia contra a igreja evangélica brasileira. Eu tenho uma denúncia contra o sistema do evangelicalismo brasileiro contemporâneo. Escute essa denúncia. Nós